Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre o cálculo estequiométrico, vendo hoje mais um caso específico, que é quando nós temos impurezas nas substâncias que vão reagir. Veja, o caso da impureza é muito comum no nosso dia a dia, por exemplo, quando nós vamos fazer um churrasco. Acredito que todo mundo aqui já ouviu aquela conta que nós temos que calcular mais ou menos 300 gramas por pessoa para nós sabermos quanto de carne nós temos que comprar para fazer um churrasco. Mas agora imagine então que vocês vão fazer aí um churrasco para 10 pessoas. Precisaríamos, é claro, de 3 quilos de carne. Mas no nosso churrasco nós vamos oferecer apenas frango. Então se eu comprar 3 quilos de frango, o que é que vai acontecer? Todo mundo vai ficar com fome, não é verdade? Porque quando nós compramos o frango, nós temos que lembrar que uma parte do frango não é consumida, que é o caso do osso, da pele, então nós temos que retirar a impureza. Na química, a mesma coisa. Quando nós falamos de uma substância que vai reagir, nós temos que retirar a impureza. Apenas a parte pura da substância é que vai ser levada em consideração no nosso cálculo estequiométrico. Vamos ver então como é que isso funciona. Continuando no nosso cálculo estequiométrico, vendo os casos específicos, hoje nós falaremos sobre as impurezas. Então vamos imaginar aqui um minério. É muito comum que muitas substâncias que nós utilizamos nas nossas reações, elas estejam contidas em minérios que contém, claro, também impurezas, além daquela substância que nos interessa. Vamos imaginar aqui, então, o calcário. Aqui nós vamos ter uma amostra de 100 gramas de calcário. Esse é o total da nossa amostra, o total de minério. Nesse nosso exemplo, vamos imaginar que apenas 90 gramas desse total é de carbonato de cálcio, CaCO3, que é a parte que vai nos interessar, a substância pura. Os outros 10 gramas serão, então, de impurezas. Outras substâncias que estão aqui juntas com o carbonato de cálcio, mas que não vão participar da nossa reação. Assim, nós podemos definir o grau de pureza, que é dado por um P minúsculo, como o quociente entre a massa da substância pura e a massa total da amostra. No nosso exemplo, o nosso P vai ser 90 gramas, que é a massa da substância pura do CaCO3, dividida por 100 gramas, que é o total de calcário que nós tínhamos. Se nós fizermos essa conta, nós vamos chegar a um grau de pureza de 0,9. Então, esse é o grau de pureza daquela amostra de calcário que nós tínhamos. Além disso, nós podemos calcular agora a porcentagem de pureza, que é a porcentagem da massa da substância pura em relação à massa total da amostra. E para calcular aqui a porcentagem de pureza, nós vamos usar a fórmula em que a porcentagem de pureza, que é um P maiúsculo, é 100 vezes o grau de pureza que nós acabamos de ver, o nosso P minúsculo. No nosso exemplo, então, a nossa porcentagem de pureza é igual a 100 que multiplica 0,9, que era o grau de pureza do carbonato de cálcio naquela rocha de calcário. Então aqui a nossa porcentagem de pureza vai ser igual a 90%. 90% então da massa do calcário era de carbonato de cálcio de CaCO3. Vamos ver como é que a pureza pode ser pedida em questões? Então, olha só aqui o nosso primeiro exemplo. Uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio sofre decomposição quando submetida a aquecimento, segundo a equação abaixo. E a questão nos pede a massa do óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita. Nesse primeiro exemplo, a questão nos forneceu a pureza do nosso reagente, que é a calcita, um minério que contém o carbonato de cálcio. Nós sabemos, então, que da massa total daquele minério, 80% é de carbonato de cálcio. E é somente esses 80%, somente o carbonato de cálcio puro, que vai participar da nossa reação. Então, nós faremos o primeiro passo, que é ver qual a massa do carbonato de cálcio naquele minério, na calcita, no nosso exemplo aqui. Então, pessoal, vamos calcular em primeiro lugar qual é a massa real do carbonato de cálcio, o CaCO3, que nós temos ali na calcita. A questão nos diz que nós temos uma amostra de 800 gramas de calcita. Então, 800 gramas da calcita equivale aqui
a 100% do nosso minério. Mas a questão também nos fala que apenas 80% desse total corresponde ao carbonato de cálcio, ao CaCO3, e é somente o carbonato de cálcio que vai reagir. Então nós queremos saber agora quanto dá em massa 80% desse minério, que é a parte que corresponde ao carbonato de cálcio, vamos chamar aqui então de X. Fazendo essa conta, nós já podemos aqui cancelar um zero com um zero, aqui a mesma coisa, cancelamos um zero com um zero. O nosso X, portanto, será igual a 8 vezes 8, que é 64, mais um zero que nós tínhamos ali, 640 gramas de carbonato de cálcio, o CaCO3. Essa é a massa que vai efetivamente reagir, produzindo o óxido de cálcio CaO aqui, que é pedido na nossa questão. Olhando aqui para a nossa reação, o nosso primeiro passo, claro, seria escrever a reação que já foi dada pela questão. O segundo passo, balancear. E olhando aqui, nós vemos que a nossa equação já está balanceada. Temos um cálcio do lado dos reagentes, um cálcio nos produtos, 3 oxigênios nos reagentes, 1 mais 2, 3 nos produtos, assim como um carbono nos produtos e 1 também nos reagentes. Então nós temos uma proporção aqui de 1 mol que vai produzir 1 mol de óxido de cálcio mais 1 mol de dióxido de carbono. Então nós já temos a proporção em mol. Nós sabemos aqui que 1 mol do carbonato de cálcio vai produzir 1 mol do óxido de cálcio, que é o que nós queremos trabalhar. Mas a questão nos fornece e nos pede tudo em massa, então vamos trabalhar com a massa. A questão nos diz que nós temos 800 gramas de calcita e nós calculamos que desses 800 gramas, apenas 640 gramas corresponde ao carbonato de cálcio. Essa é a parte pura que vai reagir. Então nós temos aqui 640 gramas do carbonato de cálcio e a questão nos pergunta quantos gramas serão produzidos agora do óxido de cálcio a partir dessa massa, que é a parte pura da calcita. Então, pessoal, nós temos que trabalhar em gramas, em massa, e nós temos aqui fornecido pela questão a proporção em mols. Nós sabemos passar mol para massa? Sabemos sim. Então vamos calcular aqui a massa do carbonato de cálcio do CaCO3. O cálcio tem massa atômica igual a 40, vamos somar com a massa do carbono, que é 12, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Então aqui nós chegamos a 52, mais 3 vezes 16, que é 48. No total, então, nós teremos uma massa aqui de 100 gramas por mol de carbonato de cálcio. E como nós temos 1 mol aqui de acordo com os nossos coeficientes estequiométricos, nós podemos então colocar aqui que 100 gramas do carbonato de cálcio vão produzir agora 1 mol de óxido de cálcio, mas nós também queremos a massa do óxido de cálcio. Vamos calcular aqui do lado, então, para o CaO, a sua massa molar. O cálcio tem massa igual a 40, mais 16 do oxigênio, no total, então, 56 gramas por mol. Podemos colocar aqui, então, que 100 gramas de carbonato de cálcio produzirão 56 gramas do óxido de cálcio. Pronto, montamos a nossa regra de 3. Só precisamos agora multiplicar cruzado. Então já podemos aqui cancelar um zero com um zero. Nós teremos então que 10y será igual a 64 vezes 56. Isso vai dar 3.584. O nosso y, portanto, será 3.584 dividido por 10. Nós teremos, então, um total de 358,4 gramas de óxido de cálcio do CaO que serão produzidos. Então, nós somente vamos considerar a parte pura, apenas a massa do carbonato de cálcio, que vai então reagir e produzir o óxido de cálcio. E com isso nós chegamos aqui à massa do produto que ele nos pediu. Vamos ver um outro tipo de questão que também pede a impureza? A questão 2 nos diz que para obtermos 8,8 gramas de anidrido carbônico, que é o CO2, pela queima total de um carvão de 75% de pureza, nós iremos precisar de quanto de carvão?
Agora, a questão nos forneceu a massa do produto e ela quer saber qual a massa do reagente. Mas temos que tomar muito cuidado, porque a questão nos pediu a massa total do carvão. E ele nos disse que esse carvão que nós vamos utilizar apresenta apenas 75% de pureza. Então, quando nós calcularmos aqui na nossa reação qual a quantidade de carbono necessária para formar o CO2, nós estaremos falando apenas da parte pura do carvão. Nós teremos ainda que somar a parte impura, os 25% de impurezas que não vão reagir. Aqui sim, nós temos o mesmo caso do churrasco. Quando nós vamos comprar a carne, nós temos que considerar também a impureza, porque as pessoas vão comer apenas a carne, que seria a parte pura aqui da nossa substância. Então, como sempre no cálculo estequiométrico, a primeira parte será escrever a nossa reação. Então, nós temos a queima do carvão. O carvão é o carbono e queima sempre é a reação com o O2. E isso produzirá esse anidrido carbônico, o CO2, que é o dióxido de carbono. O segundo passo é balancear a nossa reação. E olhando aqui, a nossa reação já está balanceada. Nós teremos então 1 mol de carbono reagindo com 1 mol de oxigênio e produzindo 1 mol de CO2. Então nós já temos aqui a proporção em mol do carbono. Nós sabemos que 1 mol do carbono vai produzir 1 mol do anidrido carbônico. Mas a questão também está nos pedindo em massa. Se tivesse pedido volume, nós transformaríamos para volume no caso dos gases aqui do CO2 sem problema nenhum. Mas ela nos pediu a massa. Vamos então trabalhar com a massa. A massa do carbono é 12, então nós sabemos que 12 gramas de carbono vão produzir 1 mol de CO2. E qual é a massa do CO2? Vamos calcular aqui do lado. O CO2, então, tem 12 gramas referente ao carbono, mais 2 vezes 16 referente ao oxigênio. Então, isso nos dá 32 mais 12, 44 gramas por mol de CO2. Como nós temos 1 mol, então nós teremos aqui a formação de 44 gramas de CO2. Mas a questão nos pediu 8,8 gramas. Então a questão disse que nós vamos produzir 8,8 gramas de CO2 e nos pergunta qual a massa de carbono necessária. Mas temos que tomar cuidado porque ela pede, na verdade, o carvão. Então primeiro vamos calcular o carbono, que é a parte pura da substância, a parte que reage. Vamos chamar aqui então de X. Vejam então que nós já temos aqui a nossa regra de 3 montada. Podemos simplificar 12 e 44 ambos por 4. 12 fica 3, 44 fica 11. O nosso x, portanto, será igual a 3 vezes 8,8, que nos dá 26,4, dividido por 11. Fazendo essa conta, nós chegamos a 2,4 gramas de carbono. Mas cuidado, essa é apenas a parte pura, a parte que reage. E nós sabemos que a questão nos pede o carvão. O carvão, então, ele tem uma pureza de 75%. Como nós calculamos, então, que 75%, que é a parte pura do carvão, corresponde a uma massa de 2,4 gramas, qual será a massa total de carvão? Então, qual a massa de 100% que nós precisaremos aqui para a nossa reação? Vamos chamar agora de Y a massa total do carvão. Multiplicando cruzado, nós teremos então o nosso Y igual a 100 vezes 2,4, que é 240, dividido por 75. Quando nós fazemos essa conta, nós chegamos a um total de 3,2 gramas de carvão. Agora sim, esse é o total de carvão que nós precisaremos para produzir 8,8 gramas de CO2, já que desse total de 3,2 gramas, apenas 2,4 gramas corresponde à parte pura, ao carbono que vai reagir. E com isso, o nosso gabarito aqui, 3,2 gramas de carvão, é a letra A. Vamos ver uma terceira forma que as impurezas podem aparecer na nossa prova? Então, olha só, o gás hilariante, o N2O, pode ser obtido pela decomposição térmica do nitrato de amônio, que é o NH4NO3. Se de 4 gramas do sal, então aqui do nosso nitrato de amônio, nós obtivermos 2 gramas do gás hilariante, do N2O,
podemos prever que a pureza do sal é da ordem de... Nesse nosso terceiro exemplo, a questão nos fornece a massa do nosso reagente impuro, no caso aqui o nitrato de amônio, o NH4NO3, e nos diz também qual a massa que será produzida do gás hilariante do N2O. Como é que nós faremos agora para descobrir o grau de pureza do nosso reagente? Simples, vamos calcular quanto que efetivamente reage do nitrato de amônio, que é a parte pura da nossa substância, e depois nós fazemos uma segunda regra de 3 para ver a quantos por cento isso corresponde da massa total. E aí nós teremos, é claro, o grau de pureza do nosso reagente. Vamos lá então. Então, pessoal, já temos a nossa equação escrita, vamos balancear. Então, vejam, nós temos aqui 2 nitrogênios nos reagentes e 2 nitrogênios nos produtos. 4 hidrogênios nos reagentes e aqui apenas 2 hidrogênios nos produtos. Vamos multiplicar aqui o H2O por 2. Agora sim, 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios também nos produtos. E nós temos 3 oxigênios nos reagentes e aqui 1 mais 2, um total também de 3 nos produtos. Pronto, balanceamos a nossa reação. Então agora nós sabemos que 1 mol do nitrato de amônio vai produzir também 1 mol do N2O, do gás hilariante, que é o que nós queremos saber. Não precisamos trabalhar com a água, já que a questão apenas nos pede para trabalhar com o sal nitrato de amônio e com esse óxido, o N2O. E agora, pessoal, será que nós sabemos transformar mol para massa? Sabemos sim. Vamos começar calculando a massa do nitrato de amônio, que é o NH4NO3. A massa do nitrogênio é igual a 14, isso nós sabemos lá da tabela periódica, mais a massa do hidrogênio, que é igual a 1, como nós temos 4 hidrogênios, então um total de 4, mais 14 aqui desse segundo nitrogênio, e mais 3 vezes 16, correspondente à massa do oxigênio. Então aqui 14 mais 4 é 18, com mais 14 isso nos dá 32. Mais 3 vezes 16, 3 vezes 6 é 18, vai 1, 3 vezes 1 é 3, com mais 1, 48. No total, nós chegamos aqui, então, a 80 gramas por mol do nitrato de amônio. Então, já conseguimos transformar mol para massa, nós temos que 1 mol equivale a 80 gramas. E para o caso do N2O, vamos calcular também aqui a massa do nosso óxido de nitrogênio. Se o nitrogênio tem massa igual a 14 e nós temos 2 nitrogênios, então 2 vezes 14, mais 16, que é a massa do oxigênio. Isso vai dar 28 mais 16, no total, então, 44 gramas por mol do N2O. Como nós temos 1 mol, podemos colocar aqui, então, 44 gramas. Mas a questão nos diz que se nós utilizarmos 4 gramas do nosso sal, nós obteremos apenas 2 gramas do N2O. Então nós teremos a produção de apenas 2 gramas. E por que que nós não vamos colocar 4 gramas aqui? Porque 4 gramas, pessoal, é o total, incluindo as impurezas que não reagem. Aqui nós vamos colocar X para nós descobrirmos qual é a massa de nitrato de amônio puro, aquela massa da substância que efetivamente reage. Pronto, montamos a nossa regra de 3. Podemos também aqui, olha só, simplificar 80 e 44 por 4, aqui fica 11 e aqui fica 20. E agora sim, fazemos a nossa multiplicação. 2 vezes 20 é 40, então o nosso x será igual a 40, dividido por 11. Dividido por 11. Fazendo essa conta, nós chegamos a 3,63 aproximadamente do NH4NO3 puro. Então essa é a parte pura do sal que vai reagir. E a questão nos pede ainda o grau de pureza desse sal. A questão nos disse que 4 gramas desse sal equivale a 100% o total que nós colocamos para reagir. E nós calculamos que desse total, apenas 3,63 gramas efetivamente corresponde ao nitrato de amônio, que é a parte, a substância que reage. Então aqui nós temos a massa da substância pura. E isso vai nos dar uma porcentagem X.
Fazendo essa conta, nós teremos então que o nosso x multiplicado por 4, então 4x, será igual a 3,63 vezes 100, isso vai dar 363. O nosso x, portanto, será 363 dividido por 4. Fazendo essa conta, nós chegamos a um valor aproximado de 90,9%. Olhando nas nossas alternativas, a letra B traz 90%, é o valor mais próximo, então esse daqui é o nosso gabarito, letra B. Na aula de hoje, nós vimos 3 exemplos de questões que podem aparecer cobrando aqui esse caso específico, que é quando nós temos impurezas nos reagentes. Na próxima aula, nós continuaremos falando dos casos específicos do nosso cálculo estequiométrico. Vejo vocês todos lá. Um grande abraço!